Olá, amigos. Neste vídeo eu quero continuar falando sobre uma nova viagem do Lula aos Estados Unidos da América. Mas, meus amigos, primeiramente eu peço, se você quiser ajudar o canal, quiser dar uma força para nós aí, tem jeito, o like. Deu positivo, o likezinho que ajuda. Faz um comentáriozinho, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Mas o que aconteceu? Eu fiz um vídeo esse dia passado. Eu fiz um vídeo aí falando que o Lula não devia ir para os Estados Unidos da América para discursar na ONU. E eu estava, tipo assim, analisando aquele vídeo. E aí porque a gente faz o vídeo aqui, como a gente não tem data, a gente não tem data aqui dos acontecimentos, eu não trabalho com data, não tem data, não tem anjo falando para mim. Então, às vezes a gente fala, mas aí você fala, você erra, porque a gente erra. Quando fala muito, erra muito. Mas daí eu fui ver que eu não errei nada. Não errei nada. A única coisa que eu achava que podia ser que o Lula ia ser preso lá nos Estados Unidos. Mas uma coisa eu digo, meus amigos. As coisas não é feito de um dia para outro. Esse trabalho espiritual, ele tem muitas voltas. Porque ele começou lá atrás. Ele começou lá bem lá atrás. Na queda da Dilma, na prisão do Lula. E daí eu tava analisando aí os vídeos e vendo, e aí eu tava preocupado, mas não. Que eu falei no outro vídeo que o Lula não devia ter ido lá para os Estados Unidos discursar na ONU. E eu continuo falando, o Lula não devia ter ido discursar na ONU. Porque aí as pessoas falam assim, mas não aconteceu nada com o Lula. Não aconteceu. Quando o Lula estava discursando na ONU, gente, o Tampere estava assistindo. O Tampere estava assistindo num telão, num televisão, tipo num quarto separado que tinha, que ele estava esperando a vez dele para ele discursar. E aí ele viu o discurso do Lula, foi o que eu falei, ele massacrou Netanyahu, ele falou daquele massacre em Gaza. Você pode ver que agora eles estão até discutindo já o massacre lá, que parece que estão querendo parar. Mas estão querendo parar, mas do jeito deles. Eles querem fazer tudo para eles. Israel quer tudo para eles, nada para a Palestina. Não vai dar certo. É mais um negócio, um episódio que não vai dar certo, e essa paz lá em Gaza. Mas daí ele falou, e daí ele falou dos tarifaços, dessas tarifas aí que o Donald Trump está fazendo com o país. E massacrou também. E uma coisa que o Lula falou lá no discurso é que a soberania do Brasil não está à venda. E daí eu fiquei pensativo, rapaz. Eu falei assim, daí quando o Tampere foi falar, ele tipo assim, ele elogiou o Lula. Gente, esse camarada, cara, esse cara é de uma vigarice. Claro que ele falou assim, eu quero ter um encontro com o Lula. Mas é uma armadilha, gente. Eu continuo falando, o Lula não devia ir para os Estados Unidos da América. O Lula não adianta ele negociar com esse camarada. Não tem negociação com o Tampere, gente. O Tampere é o camarada tão vigarista que ele fala uma mentira cedo, uma mentira meio-dia e outra de tarde. Como que você vai negociar com um ser humano desse? Cara, chegou o momento que tem que parar e pensar. Não tem negociação. Mas eu tenho visto que o demônio, esse espírito do apocalipse, ele tem dado voltas. E tem dado nó no meu trabalho. Mas eu vi que tudo que eu estou falando, lá no final que vai ter sentido. Porque quando o Tampere perdeu, em 2020,
Eu também achei mas como que o Trump perdeu, né? Mas ele perdeu para ele ganhar em 2024. Ele perdeu para o Joe Biden em 2020 para ele estar agora. O Trump estava escolhido para estar agora. E o Lula também. Por que o Lula foi preso em 2018? Porque se o Lula ganhasse, o Lula tivesse solto e ganhasse em 2018, quem sabe ele não estaria agora na presidência da República. E quando os anjos, eles armam, faz a armadilha, eles fazem o planejamento, não tem como mudar, gente. As pessoas têm que entender, não tem como mudar. E daí eu fiquei pensativo aqui, o Lula voltou, eu agradeci, porque eu estou trabalhando em cima. Eu aqui não estou preocupado com os acertos. Aqui eu não estou preocupado em acertar nada. Aqui eu estou preocupado, tipo assim, eu estou preocupado com os acertos, não com os erros. Se eu errar bastante tudo, eu queria errar tudo. Eu não estou preocupado com os erros, eu estou preocupado com os acertos. Daí eu falei, cara, mas daí eu comecei a analisar. Quando o Trump falou assim, nós vamos ter um encontro. Falei, não mudou nada, não acabou nada. Não acabou nada. E daí ali diz que pintou a química, porque esse negócio, esses caras da extrema direita, tem um negócio de química, de pintou o clima, né? Pintou o clima. Diz que pintou a química e daí ele queria falar com o Lula. E eles estão negociando o encontro do Lula com o Trump. Gente, eu aqui não trabalho com data, que eu já falei. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã aqui. Se é depois, ou se é o ano que vem, ou se é lá pro final do ano, a gente não sabe do ano que vem. Ninguém sabe o dia. Mas eu vejo assim que parece que tem, tipo assim, tem um espírito que ele está trabalhando, ele está maquinando, ele está dando volta, ele está trazendo o Lula para o campo da extrema direita, que é o Trump. Então eu continuo falando, ele está marcando, então, tipo assim, negociando um novo encontro, mas lá nos Estados Unidos. E eu quero mostrar aqui um áudio, que eu nem vou apanhar o vídeo, eu vou mostrar um pedacinho do áudio do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Falando em guerra, gente. Falando em guerra, agora ele começou a falar em guerra. Daí eu falei, eu vou apanhar um pedacinho nesse vídeo, porque como esse vídeo meu é para corte depois, daí eu tiro os cortes, eu vou apanhar a fala dele. Mas daí eu comecei a pensar, daí que eu fiquei mais preocupado ainda. Fiquei mais preocupado. Eu falei, cara, ele foi para os Estados Unidos, o Lula foi para os Estados Unidos, não aconteceu nada, mas o que aconteceu lá? Aconteceu esse trabalho, no encontro dos dois, que ele diz que eles se abraçaram, essa nova oportunidade de encontro nos Estados Unidos. Claro que o Trump ele não ia fazer nada com o Lula, com um monte de gente lá dos outros países, lá discursando na ONU. Mas esse encontro agora pode ser o encontro da desavença. Porque geralmente o Trump vai querer fazer com o Lula igual ele fez com o Zelensky. Ele vai tentar fazer com o Lula igual ele fez com o Zelensky, humilhar o Lula, e não vai dar certo. Geralmente o Lula vai pegar e vai sair da reunião. E aí que vem o perigo, gente. Porque o Donald Trump, ele teve uma reunião com o Benjamin Netanyahu. Para falar de Gaza e tal, para jogar uma que está querendo paz. Gente, o Trump não está querendo paz com ninguém. O Trump está querendo se aparecer. O Trump só pensa em dinheiro e se aparecer, gente. O Trump, depois que ele assumiu para cá, a fortuna dele quase dobrou. Ele só pensa em dinheiro, cara. Ele só pensa em dinheiro, ele só pensa neles. Você não está pensando no povo brasileiro, ele não está pensando em ninguém. É por isso que eu falo, o Lula não devia se envolver com essa gente. O Lula devia sair fora, falar, não quero negociação. Quer negociar, quer parar a taxação, quer para. Se não quiser, não para. E acabou, e chega. E paramos por aqui.
Mas eu comecei a entender uma coisa, é que o Lula parece que ele está dopado. Parece que ele está dopado. E aí o Lula é uma pessoa que é sincero com o debate dele. Ele foi na ONU, ele não foi lá agradar ninguém. Ele não foi lá para agradar o Netanyahu. Falar que tinha que meter mais bomba na Palestina. Ele não foi lá, ele falou que tinha que parar. Que alguém tinha que conter aquilo lá. E foi lá e falou que o Brasil não estava à venda pro Trump. Então ali o Trump estava vendo todo o discurso dele. Se encontraram, diz que se encontraram e se abraçaram. Para mim é o abraço da maldição. Esse abraço foi o abraço do vampiro, né? Esse foi o abraço da dopagem. E diz que gostou do Lula e que queria ter um encontro com o Lula. Então, continua. Como eu tenho visto essa tragédia que eu tenho pregado, que eu tenho praticamente 200 vídeos falando disso. Gente, não é um vídeo só. Eu vou errar bastante, porque é que nem eu falei, eu não estou preocupado com os erros. Eu estou preocupado com os acertos. Eu tenho medo de acertar o que eu estou falando. Se eu errasse tudo e tivesse paz, muito bem para nós. Mas não é, gente. Não é. O Trump, que nem eu estava falando, o Trump ele perdeu em 2020 para ele estar agora lá. Porque para mim o Trump ele é o antídoto de Satanás. Ele é o antídoto. Através da desgraça que o Trump vai trazer, da maldição, da tragédia, desse caos. O inimigo, o demônio, ele chega e salva a humanidade. Salva a humanidade. Então para mim, ele é o antídoto de Satanás. Então, eles marcaram esse encontro e eu continuo falando aqui, o Lula não devia se encontrar com o Trump. Para mim, é o abraço do vampiro, que eles estiveram lá. Porque daí, o Lula ficou pensando que o Trump está gostando dele mesmo, não sei o quê. Gente, o Trump não gosta de ninguém. O Trump teve reunião com o país. Eu estava vendo que eu estou estudando, isso aqui que eu tenho que estar estudando. Eu tive reunião com o país, ele teve reunião com o país numa semana, na outra semana ele taxou. Com a Índia mesmo foi uma. Ele humilhou um presidente lá da África do Sul, lá. Quando foi, falou, na outra semana foi lá e taxou. Então não adianta negociar com o Trump, gente. Não adianta. Mas olha, pode ter certeza. Esse mal que eu vejo que vai acontecer com o Lula, essa covardia, essa canalice, ela vai vir do Trump. Porque eu vejo o Trump no rosto do Lula e na frente, uma sombra na frente do Lula, nas nuvens na posse do Bolsonaro, que eu tenho falado aqui. Lá na posse do Bolsonaro estava marcada essa tragédia. E você pode ver que começou a caminhar. Porque quando eu falava aqui no meu trabalho que o Eduardo Bolsonaro ele tinha essa ligação maldita, maligna com o Trump, até eu fiquei meio pensativo. Depois eu vi que ele está lá, e ele está lá mesmo. E o Eduardo Bolsonaro está pedindo guerra. E ele vai conseguir, porque eu vejo ele sendo comido pelo corvo da guerra. Eu tenho mostrado, eu já mostrei nos meus vídeos, eu tenho como provar, passado aí que eu mostrei o corvo comendo eles. Eu pensava que era um touro, um urubu comendo touro. Eu tenho falado sobre isso aí, eu tenho deixado muito claro, muitos vídeos para corte depois. Provas. Que eu tenho tipo um passarinho comendo o touro, mas não é o touro, gente. O que o passarinho está comendo é o corvo da guerra, está comendo a família do Bolsonaro em si. Está comendo o Eduardo Bolsonaro, o Trump e o Bolsonaro. Ele está pegando, assim, a gente vê que ele pega eles. Então aquilo lá é o corvo da guerra, gente. Esse povo vai trazer a guerra para nós. E quem que vai ser? Vai ser, na minha opinião, o camarada, o chefão, o Donald Trump. Porque ele tem poder para isso. O Bolsonaro hoje, ele está assim, tipo assim, ele está igual um rato escondido dentro de casa, né?
Porque ele não pode nem sair para fora lá porque ele está preso, em prisão domiciliar. Ele está só tramando, ele vai tramar até o final. Porque aqui eu tenho visto e tem sido muito claro, gente. Essa maldição ela vai começar pela família do Bolsonaro. Mas o Trump está envolvido junto. E agora eu vendo, porque o Trump ele tem o poder na mão. Queira ou não queira, gente, os Estados Unidos é um dos maiores países de guerra do mundo. Então, o que acontece? Eles vão ter que atacar, uma hora eles vão ter que atacar. Eu não acredito que o Lula vai atacar eles. Eu não acredito, porque o próprio anjo, quando o anjo pôs as formação, porque depois nós vamos trabalhar essa formação um pouco melhor, o dia que eu tiver um técnico de computação, um técnico que me ajuda eu ampliar essas imagens, e para nós fazer os vídeos mostrando no telão, do lado do telão, porque nós vamos ter um telão, ou no próprio computador mostrando do lado. Então, na hora que eu tiver o técnico, nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar isso aí. Nós vamos melhorar. Entendeu? Então, o que acontece? Então, a ligação deles, assim, a gente vê que a guerra, o corvo está comendo eles. Então, não tem, gente, não tem. O Trump, e daí, quando eu vi que o Trump começou a se envolver, começou a morder a isca, começou a falar que estava taxando o Brasil por causa do Bolsonaro, porque ele queria anistia para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro era amigo dele. Depois já parou com isso aí, né? Daí ali eu vi que tinha a ligação. E daí agora eu estou vendo que essa ligação deles está chegando no Lula. Porque ele está assim, gente, no nariz do Lula. Eu tenho mostrado no meu trabalho, tem o tampinho pequeno no nariz do Lula, tem o tampo em vários lugares, e eles em vários lugares, gente. Eles estão em vários lugares, eles estão no rosto do Lula. O Lula está caído e eles no rosto do Lula. E eu vejo ferimento neles. Eu tenho mostrado, não, eu tenho mostrado. É só prestar atenção. Gente, é que no celular é muito ruim para ver. O celular é muito ruim para ver. O que tem que fazer é ampliar, pausa, quando eu estiver mostrando, aqui está o Tampere, aqui está o Corvo, aqui está o Lula. Pausa e dá uma puxadinha no celular que vê. Você vai ver perfeitamente aonde eu estou mostrando e a imagem que é referente a eles. Então, o Tampere está assim, no nariz do Lula, sempre com uma mulher, na minha opinião, do lado ali. Ferida também, estão tudo feridos. E na frente do Lula, eu tenho mostrado, está ele grandão, o Tampere. Então, para mim, eu não tenho dúvida mais. Já começou a se formar o meu trabalho. Quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos da América e está lá tramando contra o Brasil e pedindo para o Trump taxar o Brasil para libertar o pai dele, e aquele desespero, porque todo dia o Eduardo Bolsonaro põe um vídeo. Esse dia eu falei aqui com a minha esposa. Falei com a minha esposa, ela falou, mas o Eduardo Bolsonaro é só mais um bobão que está falando em guerra. Falei, gente, é um bobão falando com um monte de bobão. É um bobão, é um idiota, falando para um monte de idiota, que depois vai para as ruas se matar. Essa semana passada tinha uma pessoa em frente ao STF com a faca querendo matar o Alexandre de Moraes. Esse dia passado o tio França, ela se explodiu na frente do STF lá, do Congresso Nacional, gente. A turma não entendeu que a família Bolsonaro, ela não só dopou politicamente o povo, dopou, endemoniou o povo está endemoniado por causa deles. O povo vai acabar se matando nas ruas por causa deles. E daí eu fico pensando, cara, como que as pessoas não perceberam isso ainda. Aquele povo que foi lá quebrar o Congresso Nacional, gente, ele não foi lá rezar, orar com biblinha na mão, não tem. O próprio Alexandre de Moraes mostrou. Aquele povo foi para lá porque queria o Bolsonaro no poder. Porque os caras são tão satânicos que eles conseguiram endemoniar a mente das pessoas, cara. E aí ele falou, não, mas porque acho que eu estou no meu trabalho, eu estou vendo o termômetro que está crescendo cada dia mais, o cara pedindo guerra, pedindo guerra, pedindo guerra. Uma hora vai sair, gente, a guerra, porque eu estou vendo a guerra. Só que eles não vêem, porque não estudam, tem medo. Minha família tem medo, minha família não vem estudar comigo. Eu estou desde 2019, gente, no dia, a média tipo assim, 10 de janeiro de 2019 eu peguei o primeiro vídeo do Barzilai, gente.
Eu estou até hoje. Agora eu parei, porque eu já, o trabalho de nuvens já passou. Agora eu estou trabalhando em cima de todos os acontecimentos que está acontecendo. E eu penso comigo que o anjo do Apocalipse, esse demônio, sei lá, ele já dopou o Lula. O Lula está dopado. E agora ele vai trazer, é tipo Eva no paraíso com a serpente. Ele vai trazer o Lula para ele, para lá. Agora não sei se vai acontecer lá nos Estados Unidos, não sei, mas para mim vai ser lá. Pode ser, gente, eu não estou falando que é, porque aqui eu não tenho anjo falando comigo. Eu vou errar bastante, mas eu quero errar mesmo, eu não quero acertar nada. Vou errar bastante, mas vou acertar, eu tenho certeza que eu vou acertar 90% do que eu estou falando aqui. 90% eu vou acertar. Alguma coisa, algum detalhe aqui e ali. Então ele conseguiu trazer o Lula para o campo dele. Porque se o Lula for mesmo para lá, se for uma conferência, tipo assim, de televisão, videoconferência, se for um telefonema, uma coisa, tudo bem. Mas eu vi o Lula falando que ele está indo para os Estados Unidos. E tem mais uma coisa, gente, que eu quero falar aqui. A turma fala muito mal da Janja. Eu gosto da Janja. Eu acho a Janja que foi um anjo que foi posto na vida do Lula. Agora, se vai ter algum erro depois, eu não sei. Mas a Janja não quer ir para os Estados Unidos porque eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo dele chamando a Janja, que ia levar ela falou, ela fez assim, ó. A Janja fez assim. A Janja, gente, conseguiu que não fosse dado o golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Porque quando começaram a quebradeira lá, o Lula queria chamar o exército para conter. E a Janja falou, Lula, se você apanhar o exército, você vai perder o poder. Foi a Janja. Por isso que o povo hoje tem raiva dessa mulher. Mas essa mulher, ela está percebendo que o Lula não deve se envolver com o Tampa. Ela falou, não vou. Eu vi o vídeo, eu não vou apoiar aqui no meu canal, porque meu canal também eu vou falando algumas coisas. Então ela falou assim, porque ela está percebendo que não está bom isso aí, gente. Porque às vezes tem uma pessoa que está dopada, mas tem uma pessoa do lado que não está dopada. Eu fico pensando como que os grandes líderes da direita hoje não começam a bater contra o Bolsonaro, porque alguém tem que ter consciência. Alguém tem que entender que até o próprio general do exército falou, eu não deixei dar o golpe porque ia dar sangue nas ruas. O próprio general, será que esse povo da política, esse Michel Temer, esse vampirão, esse Aécio Neves que está querendo fazer anistia para vagabundo, para bandido aí, cara? Será que não dá para ele ir na televisão, porque eles têm voz em vez de falar, gente, tem que parar com isso. Quem cometeu crime que paga pelos seus crimes, porque daqui a pouco o povo vai ter inflamado nas ruas. É o que esse canalha aqui do Eduardo Bolsonaro está falando. Eu vou até apoiar um pedaço aqui, porque o Lula vai lá pertinho desse camarada. O Lula está indo lá onde que esse camarada está 24 horas lá em volta do Temple. Às vezes ele não fala muito com o Temple, porque o Temple não tem muito também tempo para esse tipo de gente, né? Mas ele fala com os assessores, ele fala com o Marco Rubio lá, aquele cara tal de Rubio lá, que é o secretário, que não gosta do Brasil, que não gosta do Lula, que não gosta da esquerda. Ele está lá falando. Eu vou pôr um pedacinho da fala dele aqui, para você ver. Estaremos. Deus deu oportunidade para a gente, uma máquina do tempo, onde a gente conseguiu voltar no tempo e poder guerrear agora. Então, todos nós temos que nos imaginar na situação que está hoje a Carla Zambelli naquele vídeo, onde ela teve todas as contas bloqueadas, todas as redes sociais derrubadas, dela, do marido, da família, do filho, do pai, da mãe, do periquito, de todo mundo. A ponto de você não ter 10 euros para comprar um shampoo. Eles vão fazer isso com a gente. Nós temos uma chance agora. Vai ser a custa de sacrifício. Mas estamos tendo a oportunidade de guerrear. Eu quero guerrear. Quem quiser se juntar, estamos juntos. Prestou atenção na fala do Eduardo Bolsonaro. É o Eduardo Bolsonaro que está falando nos vídeos dele. Está falando que ele quer guerrear.
E ele está chamando, convocando o povo. Aí as pessoas falam, ah, Sérgio, mas é muito paranoico. Não tem nada de paranoia. Quando você está falando com gente nazista, pessoas que ficam criando factoide, loucura na mente, que o país está no comunismo, que nós não pode falar, que não pode falar isso, não pode, claro que não pode é cometer crime. O próprio Bolsonaro falava isso, é só não cometer crime que não vai para papuda, né? Ele dava risada. Aí o camarada fica cometendo crime. A Carla Zambelli foi uma das mais criminosas. Essa mulher era para estar no inquérito do golpe. Porque eu vi vídeo da Carla Zambelli em cima do carro de som pedindo golpe. Falando com o general que tinha que dar golpe. Falando, vocês daí de 5 estrelas, 4 estrelas, não sei quantas estrelas ela falava. Vocês vão bater continência pro ladrão. Ou pro povo brasileiro. Ela, a Carla Zambelli. Foi invadir o sistema. Essa mulher, ela invadiu junto com o hacker, o mesmo hacker que soltou o Lula. Aquele mesmo hacker que soltou o Lula. O Delgatti. Invadiu o sistema e ela deu uma licença de soltura para um dos maiores criminosos do Brasil. Foi lá, fizeram, tipo assim, pediram a prisão do próprio Alexandre de Moraes, pedindo prisão para ele. Tirando sarro, tirando onda. Correndo atrás de pessoas afrodescendentes na rua com arma. E daí esse canalha aqui tá achando que pode tudo. Se o Brasil entrar nessa onda do bolsonarismo, ninguém mais... Não tem gente honesto mais no Brasil, gente. É só não cometer crime. É só não cometer crime. Esse camarada, ele fica 24 horas... falando mal do Alexandre de Moraes, xingando o Alexandre de Moraes, xingando a justiça brasileira, xingando a Polícia Federal, xingando todo mundo, ameaçando o delegado. E daí quer o quê, gente? Aí tá lá nos Estados Unidos que ele tá no lugar certo que o diabo levou ele. O demônio levou ele pro lugar certo. O Eduardo Bolsonaro, ele tá lá no lugar certo, ele tá do lado do tampo que tá no meu trabalho. Tava já escrito lá nas nuvens a posse do Bolsonaro. Que eles iam estar assim, ó, unido. Então o camarada comete crime, presta bem atenção aqui. Não sei se está saindo bem o som, mas eu acho que dá para entender assim. Todos nós temos que nos imaginar na situação que está hoje a Carla Zambelli naquele vídeo, onde ela teve todas as contas bloqueadas, todas as redes sociais derrubadas, dela, do marido, da família, do filho, do pai, da mãe, do periquito, de todo mundo. A ponto de você não ter 10 euros para comprar um shampoo. Eles vão fazer isso com a gente. Agora eu fico pensando, para que presidiário dentro da cadeia quer shampoo? Essa mesma Carla Zambelli foi a mulher que votou contra as mulheres presidiárias ter absorvente lá na cadeia. Essa aí agora tá querendo shampoozinho para passar no cabelo. Presídio, cara, é lugar de preso, de bandido. Não é lugar de shampoo, cara. Não tem 10 euros para comprar shampoo. Tinha que dar solitário para essa gente, cara. Esse povo tava querendo ditadura militar, que amanhã depois gente aqui ia estar levando um choque dentro da cadeia, igual foi em 64. Agora eles ficam falando muito, esses vagabundos, eles ficam falando agora em direitos humanos. Esse mesmo canalha aqui tem foto, gente, é só dar um Google e pegar as fotos do Eduardo Bolsonaro, tem foto dele com o Ustra. Devia ter pedido direitos humanos para aquele povo que foi torturado lá, em 64, na ditadura militar. O Bolsonaro está com a tornozeleira numa casa, cara, que tem piscina, tem churrasqueira, tem tudo. Falando em direitos humanos. Mas o mesmo canalha ficava falando que quem procura osso de ditadura é cachorro. Tinha na porta do gabinete dele que o direitos humanos é o estrume da humanidade. Um troço de bosta assim numa foto desenhado, falando que os direitos humanos eram estrume da humanidade. Agora estão pedindo direitos humanos para um cara que está dentro da casa com a piscina, cara. Será que o cara não entendeu que o Ustra apanhava um fio de luz na vagina das mulheres e ligava na tomada?
Será que ele não lembra disso? Esse mesmo verme aqui, humano, esse Halloween, esse bruxo, que é o Eduardo Bolsonaro, que ele é pior do que o pai dele, esse bruxo, estava com a camisa do Ustra, do torturador Ustra. Estava lá. Foto dele, tem foto dele com arma, com tudo. Agora está andando de anjinho, direitos humanos. Devia ter pedido direitos humanos para os outros. Direitos humanos por pessoas que foi preso injustamente, que está nas cadeias lá. Tem pessoa presa que não foi julgado injusto, que não tem crime nenhum. O pai dele cometeu crime, tentou dar um golpe militar. Então o camarada está lá nos Estados Unidos, cara, pedindo guerra. Gente, o Eduardo Bolsonaro está pedindo guerra. E eu fico pensando, aí a minha esposa é muito ingênua, ela falou, não, mas é um bobão. Gente, o vídeo desse cara aqui pode dar 15, 20 milhões de visualização, porque só no canal dele dá mais de 1 milhão. Mas, gente, esse vídeo é compartilhado pela essa legião satânica da extrema-direita brasileira. Esse vídeo dele está em tudo quanto é canal. Pode dar 20 milhões de visualização, gente, se tiver um. Aí eu falei para ela, se tiver um louco, já pode atirar no Alexandre de Moraes e no Lula. Uma pessoa. Não precisa 10, que hoje deve ter uns 10 milhões de pessoas hoje querendo matar o Alexandre de Moraes por causa dessa gente maligna. Pode ter muita gente. Porque a gente sabe que é nazista, é pessoas loucas, é pessoas que vão no mercado hoje, as coisas estão melhor. Emprego para tudo quanto é lado. Não, então tá triste, o Brasil acabou. Claro, o cara fica 24 horas assistindo o vídeo daqueles canal do Gaia, do Feliciano, do Bolsonaro, do Eduardo, da família do Bolsonaro, antes da Carla Zambelli também, que ficava 24 horas falando mentira. Que esse povo não fala a verdade. Tá lá defendendo a pistoleira, a bandida lá, que é outra que tá no meu trabalho. A Carla Zambelli também tá no meu trabalho. E aí fica desse jeito aí, não, mas não tem gente pedindo guerra, presta atenção. E o Lula tá indo para lá, para esse lugar. Nós temos uma chance agora. Vai ser a custa de sacrifício. Nós estamos tendo a oportunidade de guerrear. Eu quero guerrear. Quem quiser se juntar, tamo junto. Através do Pix. Prestou atenção? O Eduardo Bolsonaro, o Halloween, gente, é o camarada que o corvo da guerra, que eu vi que o corvo é símbolo da guerra, tá comendo a cara dele, o queixo dele, assim, porque ele tá sem queixo, e pegando o rosto do pai dele desse lado de cá aqui, assim, porque o pai dele tá virado assim, ele tá assim, o pai dele embaixo e o tampo do outro lado, pegando e comendo ele, pedindo guerra, gente. Esse cara tá pedindo guerra, esse cara não tá preocupado com o seu filho. Ele não está preocupado com o seu netinho. E você, muitas vezes, muita gente defendendo esse canalha, cara. Defendendo essa família de bandido. Gente, esse povo não está preocupado com nós. Ele não está preocupado com ninguém. Eu vou apoiar mais um pedacinho aqui, porque eu sou muito repetitivo. Família, do filho, do pai, da mãe, do periquito, de todo mundo. A ponto de você não ter 10 euros para comprar um shampoo. Eles vão fazer isso com a gente. Nós temos uma chance agora. Vai ser a custa de sacrifício. Nós estamos tendo a oportunidade de guerrear. Eu quero guerrear. Quem quiser se juntar, tamo junto. Através do... Analisa bem. Ele convocando o povo para a guerra. Mas você pode ter certeza, meus amigos, se você voltar no meu canal, lá no canal, e voltar nos vídeos e procurando onde eu falei do Eduardo Bolsonaro, porque eu estou falando dele faz uns 3 anos já. Quando eu percebi que ele era o Halloween sem queixo, que antes eu pensava que era o Moro, mas não era o Moro, era ele. Ali eu comecei a falar que ele é pior do que o pai dele. O Eduardo Bolsonaro é um dos piores seres humanos que existe dentro do nosso país hoje. Só que ele está nos Estados Unidos. E eu falava lá atrás que ele tinha uma ligação com o Tampa e está lá ligado. E esse camarada vai convencer o Tampa. Quem sabe convencer o Tampa, prender o Lula, fazer alguma coisa com o Lula. Porque eles vão tramar contra o Lula. Você vê que ele está chamando, convocando quem quiser.
Quem quiser guerrear, vamos guerrear. Uma chance agora. Vai ser a custa de sacrifício. Nós estamos tendo a oportunidade de guerrear. Eu quero guerrear. Quem quiser se juntar, tamo junto. Ele falou com todas as palavras. E eu vejo a guerra, gente. E eu tenho falado isso aqui, eu sou muito repetitivo. Se você voltar então lá atrás e ver os vídeos que eu falei, você vai ver o que eu falava desse cara. Eu cheguei a falar que essas mesmas armas que ele estava lá, porque eu tenho um vídeo aí, se você entrar no canal, você vai ver em lugar onde que ele está com as armas, cheio de armas. Falei que essas armas vai acabar com eles. Essa ignorância das armas, dessa liberação de armas, isso vai trazer mal para nós. Eu falei lá atrás. Agora o camarada está tão louco que ele está pedindo guerra, ele está falando assim, quem que vai se juntar para guerrear? Falando guerra mesmo, gente. Esse cara aqui não está falando guerra política não, ele está falando em guerra, arma mesmo. Nem a família dele está aguentando ele mais, mas ele é o escolhido, eu estou falando que ele é o escolhido. Então, gente, presta muita atenção. Eu estava com muito medo de eu ter errado e eu não errei nada até agora, do Lula não. Que o Lula foi lá que pintou o clima. Foi lá que pintou o clima, agora vai ter a reunião. Vai ter essa reunião, essa coisa junto com o Trump, e pelo jeito vai ser lá nos Estados Unidos. Então não acabou ainda. Não acabou. Gente, eu não quero ser dono da verdade aqui. Não acabou nada. Nada do que eu falei acabou. Só vai acabar lá no final. Nós vamos ver o fim que vai dar. O dia que o Lula sair do poder. Que o Lula sair do poder. Que ele não tiver mais na presidência da República, ele tiver curtindo as férias dele, aí eu vou falar, eu errei aqui, mas por enquanto não. Enquanto o Lula estiver no poder, o Alexandre de Moraes estiver no STF, e essa família estiver se esperneando igual eles estão, não errei nada aqui ainda. Mas eu falei e falo, gente, eu aqui não tenho medo de errar, eu tenho medo de acertar. Eu não tenho medo de erros. Se eu tivesse medo de erro, eu não estava falando aqui. Então, tudo que eu falei no outro vídeo, eu reforço agora. A viagem do Lula foi uma péssima escolha para ele, porque lá ele pintou o clima lá e agora vamos ter que voltar lá. E a qualquer momento, gente, a qualquer momento, nós podemos ter certeza que nós vamos ter algo muito ruim no nosso país. Mas se você chegou até aqui, meu amigo, carca o dedo no like, se inscreva no canal, faz um comentário e compartilhe os vídeos do meu canal, de todos, que daqui a uns dias vai ter todos, nas suas redes sociais para me ajudar. Eu vou deixar mais esse vídeo no YouTube e ficam todos na paz.